apresentando o caso de anorexia nervosa e desnutrição. Lia, magnetizadora, trabalhadora que iniciou sua labuta no magnetismo, no LEAN, trabalhou de 2007 a 2017, desempenhou trabalhos na instituição, bem como foi coordenadora do Departamento de Infância e Juventude daquela instituição. Trabalha no IMIP, Instituto de Medicina Integral, como voluntária no atendimento humanizado da Fundação Alice Filgueira, no Departamento de Transplantes e Paliativo Oncológico. Em 2017, foi morar na cidade de Recife, onde trabalha como magnetizadora nos centros espíritas Cristina de Menezes e Manuel Quintão. Olha, gente, ele trabalhou comigo nesse caso, não falou nadinha dele, é meu marido, também trabalhador, e acompanhou comigo toda essa jornada, e é quem me dá o suporte para os meus trabalhinhos de caridade, está sempre aí junto comigo, o marido sempre acompanhando. Então, Márcio Altomar também me acompanhou nesse caso. Então, vamos ao caso. Tratamento hospitalar. Eu tinha chegado há pouco tempo em Recife, já estava no Cristina de Menezes, com Gilson e Carla, colaborando lá com eles no magnetismo, quando entramos num grupo de magnetizadores do WhatsApp e apareceu o caso Aline. Eu não conhecia a assistida, meu marido também não. A coordenadora de uma casa nos ligou, ou seja, passou a mensagem nesse grupo. Quem conhece anorexia, quem já trabalhou com anorexia, confesso, eu e Márcio nunca tínhamos trabalhado. Mas nos colocamos à disposição e dissemos, podemos ir visitá-la? Sim, ela está praticamente numa UTI, no Hospital Esperança. Peço socorro aos amigos magnetizadores para que possam me auxiliar. O que eu faço? Que ela estava num estado muito grave, muito grave. Então, fomos até lá e aí conhecemos a nossa assistida, a Aline. Será que está de cabeça para baixo também? Opa, desliguei. Tá aí. A Aline, na época, você viu que é de 2016 o tratamento. A Aline Alves Silveira, 18 anos, Hospital Esperança. Tá? Aqui eu não vou falar das casas espíritas ou magnetizadores, e sim o trabalho hospitalar, tá certo? Hospital Esperança, em Recife, prontuário 1233985, no período de 30/11 a 12 de janeiro. Conhecemos a Aline. Um dia após ela ser internada, ela foi internada às 18 horas do dia 30. Então, no dia seguinte, nós já estávamos lá com ela, e ela esteve no hospital até dia 12 de janeiro, com o diagnóstico de anorexia nervosa. Aí, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa assistida, a Aline, no terceiro ano do ensino médio, em março de 2016, as fotos foram fornecidas por ela e a mãe dela. Em outubro de 2016, onde ela completou no dia 28, 18 anos de idade. E já em novembro, em sua formatura do ensino médio. Novembro de 2016. Logo após essa formatura, a Aline foi internada. E aí, dia 30/11 de 2016, como vocês podem ver, a paciente admitida nesse setor com queixas de tremores, mal-estar, fez o quadro de hipoglicemia, que foi corrigido. Bom, vamos diretamente, eu tenho vários slides e somente 40 minutos. Anorexia nervosa, esse foi o quadro, aqui é o prontuário do Hospital Esperança. No dia 1º, ela teve a primeira visita com o médico do setor, que iria fazer o atendimento dela. Está ali embaixo o Dr. Bruno. O carimbo está de cabeça para baixo, mas posso dizer que quem quiser mais detalhes, nós temos todo o prontuário da Aline, que foi acompanhada pela equipe médica da comissão do EME.
E temos também todos os exames, para quem quiser entrar em maiores detalhes, que nós não temos tempo aqui para passar tudo isso. Então, uma das vantagens de tratamento hospitalar é que nós temos a facilidade de ter todos esses documentos à mão. Então, torna-se mais fácil da gente trabalhar. Então, chama atenção aqui, olha lá, novamente, Dr. Bruno diagnosticou anorexia nervosa. E a setinha está mostrando ali a Aline com 1,61 m de altura, pesando 32,8 kg. Então, realmente, ela estava numa situação bem delicada, já quase sem tecido adiposo e perdendo já com perda grande de massa muscular. Aqui nós temos também um diagnóstico nutricional, né? Nós temos a doutora Ana Carolina, que fez ali a antropometria de Aline, né? Confirmando ali o peso de 32,8, altura 1,60 m, e IMC dela somente 12,6. Então, realmente bastante baixo. Aqui, a visão da psicologia. Paciente no leito consciente, orientada, oriunda da emergência com quadro de anorexia nervosa, anorexia grave, mais tremores. No momento, não receptiva ao contato. Familiares verbalizam que o paciente está se queixando de náuseas, realizada visita e né, aqui disponibilizou o suporte psicológico, já que a assistida já tinha uma psicóloga, ela já fazia tratamento psicológico e psiquiátrico antes de ser internada. E também foi relatado que ela também já fazia tratamento magnético há bastante tempo. Aqui, quanto a que a psicóloga coloca aqui, que a Aline não estava receptiva. Então, volta aqui um pouquinho do momento que nós nos conhecemos. Nós chegamos à noite no hospital, e quando entramos nesse quarto escuro, a mãe disse que não podia acender a luz. A Aline estava como se estivesse num casulo. Em posição fetal, a sua mão na testa, onde ela movimentava muito essa unha, e entre os olhos ela esfregava, já havia ali uma ferida, bastante machucada. E ela não conseguia abrir os olhos. Ela estava extremamente nauseada devido à condição nutricional que ela estava extremamente baixa. Então, foi assim que nós a conhecemos. Como já era tarde, nós somente fizemos uma prece. Oramos em voz alta nesse quarto, junto com a pessoa que nos chamou, que foi Isabela, para conhecer a Aline, né? Mais um outro trabalhador da casa, que também estava lá conosco, para fazer esse acompanhamento, onde ele já estava ali trabalhando, aplicando alguns passes. E nós retornamos. Com aquela visão de Aline, nós olhávamos um para o outro e dissemos, temos que estudar anorexia. Temos que ajudar a Aline a sair desse casulo. Aqui, vou adiantar um pouquinho as fotos, para que vocês vejam como ela estava. Aqui, a Aline já tinha uns 20 dias de internação. Ali, ela está fazendo de conta que está comendo, mas vocês podem ver que ela está ali no nariz com uma sonda enteral, de alimentação enteral, e ela, na verdade, ela estava sendo estimulada a colocar algum alimento na boca, só que a Aline não provava nem água. Essa outra foto já tinha uns 30 dias de atendimento. A Aline já fazia graça no corredor, nos breves passeios que ela fazia, porque ela não tinha forças para caminhar. Então, a irmã foi fazer esse passeio com ela e tirou essa foto dentro do Hospital Esperança, né? Um dos poucos passeios que a Aline fez no hospital. Mas ali ela já penteava o cabelo, já fazia graça. Vamos entender um pouquinho da anorexia nervosa. Alguns médicos consideram a anorexia como uma doença física, consequência de uma disfunção cerebral a nível de hipotálamo, que comanda os estímulos da fome, sede e amadurecimento sexual. No entanto, essas alterações físicas na medicina psicossomática
são antes consequências e não causas. Porque na medicina psicossomática trabalha-se o quê? Os sentimentos. E entende-se que através dos sentimentos, né, aparecem as doenças, principalmente sintomas de depressão e, no caso, a anorexia, que é uma doença psicológica. Então, com essa informação, ficou um pouco mais fácil da gente entender. Importa salientar que algumas das características que são predominantes nas pessoas que sofrem de anorexia podem ser consequências da doença e não propriamente uma causa. Como, por exemplo, a depressão. Ela poderia já estar com uma depressão e, através dessa depressão, ter começado um quadro de anorexia. Mas, normalmente, não acontece assim na anorexia. Muitos casos de depressão, você não sabe como começou. De repente, a pessoa ficou depressiva. De repente, também, ela pode entrar numa situação de anorexia ou bulimia. Ansiedade, irritabilidade, alterações de humor, pensamento obsessivo, sentimentos de inadequação, alterações de personalidade. Isso é muito interessante saber, porque às vezes nós temos adolescentes dentro de casa já com esse quadro e não percebemos que ele está passando já por um início de uma anorexia. Quais são os fatores de risco? Insatisfação com o corpo, né? Dietas radicais, baixa autoestima, dificuldades em expressar sentimentos, perfeccionismo, relações familiares problemáticas, histórico de abuso físico ou sexual, histórico de familiar de transtornos alimentares, que pode realmente passar aí a informação de um para o outro. Um filho já tem um transtorno alimentar e o outro também acaba acompanhando e seguindo o exemplo do irmão. Nós percebemos em todo o estudo que fizemos como principal, a maioria, ou seja, a maioria dos casos, o que ocasiona a anorexia é isso aí. Existe tudo aquilo que eu já falei, mas ele é muito importante, porque mexe muito com os sentimentos da pessoa. Existe igualmente a pressão dos familiares de que a anorexia surge como uma luta pela independência e individualidade. Pais excessivamente controladores, que colocam muita ênfase na aparência e que criticam negativamente o que comem, a aparência e o corpo dos filhos, estão a potenciar o desenvolvimento da anorexia. Não existe uma resposta simples para quais são as causas da anorexia e outros transtornos alimentares. A anorexia é uma condição complexa, que emerge da combinação de diversos fatores sociais, emocionais e biológicos. Apesar do culto à magreza ter um papel poderoso, né, a gente sempre fala, as meninas da passarela sempre são anorexas. Né? Apesar dessa situação, existem outros fatores muito importantes, como o ambiente familiar, problemas emocionais, baixa autoestima e experiências traumáticas. Os efeitos da anorexia nervosa são severos e podem ser fatais. Existe também a presença de um transtorno endócrino difuso do eixo hipotálamo, hipófise, gônada, que a gente vai ver mais à frente. Olha só, aqui são pequenos detalhes do que causa no corpo físico, isso sem imaginar do que já causou antes de aparecer esses sintomas do corpo físico, gente, ele já está na parte sentimental, espiritual, perispiritual dessa pessoa. Cabelo afina e fica frágil, o cérebro e nervos não consegue pensar direito, medo de ganhar peso, fica com tristeza, temperamental, irritável, memória ruim, desmaios, mudanças na química cerebral. Né? Será que essa pessoa está com a depressão? A primeira coisa que a pessoa vê quando ela vê o assistido nesse estado, principalmente a gente, quando vai fazer uma anamnese dos assistidos, né? Ou como diz o Desi, dos companheiros, né? Nós já colocamos lá, vamos fazer o tratamento da depressão, essa pessoa está depressiva. Alteração no sangue, no coração, nos rins, fluidos corporais, intestinos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque depois a gente vai entrar em maiores detalhes. Os hormônios, músculos e juntas e pele. Então, a gente vê várias alterações no corpo físico. Então, não é só o olhar e ver a magreza. Porque antes dela perder todo aquele peso, ela já está começando todos esses sintomas. Né? Dá para se perceber
através da anamnese que fazemos, que a pessoa já está próximo a entrar num quadro grave de anorexia. Bom, diante dessas informações, como nós vamos começar? Fomos, então, no dia seguinte, atender a Aline. Pedimos permissão a ela, como mesmo aquele paciente, aquele assistido, que esteja numa UTI, que esteja sedado, nós fazemos a nossa prece e pedimos sempre a permissão para trabalharmos. Dizemos para que viemos, o que fazemos, no que vai ajudar e que nós somos capazes de ajudar. Sempre afirmando, nós somos capazes de ajudar. Isso a gente aprende muito nos cursos de primeiros socorros, onde a gente vai atender uma pessoa num acidentado e a primeira coisa que a gente faz é afirmar para ele: sou socorrista treinado, eu posso lhe ajudar. Isso deveria ser uma pergunta, mas praticamente a gente afirma, porque às vezes a pessoa não tem condições de responder e nós somos obrigados a fazer esse tipo de pergunta. Então, no caso de qualquer assistido, não é simplesmente eu posso te curar, né? Vamos perguntar: eu posso lhe ajudar? Eu tenho conhecimento? Posso aliviar as suas dores, né? E tenha essa certeza que você é capaz, sim, de ajudar. Fizemos, então, a anamnese, perguntamos à mãe alguns detalhes da assistida. Não tínhamos como conversar muito, só tinham as duas, a mãe e a filha, dentro do quarto, não podia fazer barulho, a cortina era fechada, era tudo escurinho. O quarto também era um casulo. Então, o pouquinho de informação que a gente pegou ali, nós vimos que, claro, já era um caso de TDM1, certo? Claro que nessa situação já existe uma usinagem ali. Vimos que o paciente com anorexia, ele também tem um quadro depressivo. E todos os assistidos, a gente costuma realmente fazer todos os alinhamentos e trabalhar, iniciar com TDMs, com dispersivos gerais, ativantes e calmantes, para que a gente possa depois fazer nova avaliação e tratar realmente o que deve. No caso dela, nós tínhamos que estudar um pouquinho mais. Então, vamos fazer o tato. E nesse tato, foi bem interessante. Eu imaginava que todos os centros de força estariam completamente desalinhados. Eu imaginava que estavam todos muito carentes de fluidos. Ela estava magrinha, pequenininha ali. Poxa, a gente vai precisar doar bastante fluido para ela, para trazer vida. Não é isso que a gente pensa? Vamos trazer vida. Só que, gente, o esplênico dela estava usinando muito. O que fazer? Nós tínhamos que aplicar somente dispersivos, como diz, então, que está lá, tínhamos, então, TDM1 pelo nosso diagnóstico. Mas vamos ler de novo o livro do Jacó? Entender um pouquinho mais? Beleza. Como diz o Jacó, eureka. Estava lá no livro dele a informação que eu precisava. Como foi que Jacó descobriu como deveria moldar o sistema do tratamento da depressão? Ele teve depressão. E por quê? Foi logo após uma dieta de restrição alimentar. Está lá no livro. Logo após uma dieta de restrição alimentar, onde perdi muito peso, eu entrei em depressão. Está aí. Ele também estava desnutrido. Então, essa depressão veio depois, onde ele ficou desnutrido. Então, a Aline estava com a depressão, estava desnutrida. O que mais que eu teria que fazer? Confirmou a depressão. Certo, mas a gente está vendo ainda ela tão fraquinha. Geralmente, os tratamentos de depressão nas casas demoram 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses. Depende de paciente para paciente. Num caso tão grave assim, quanto tempo eu vou precisar aplicar dispersivos gerais, aplicar o TDM1 nela? Ela vai morrer, ela vai a óbito. Ela não tem tempo. O paciente, quando ele chega num leito hospitalar, ele não tem tempo. Nós temos que ter tempo para ele. E onde eu fui procurar mais ajuda? Os amigos. Aí, vamos lá. Joãozinho lá do Leão. João, nós temos um caso assim, assim, assim.
O que você faria? O que você acha? Ele, como grande entendedor do quê? Sistema nervoso central. Lia trabalha o sistema nervoso central, mas João, ela está muito depressiva. Disperse. Auxilie o sistema nervoso central, o funcionamento dele com dispersivos. Ótimo. Mas ainda tinha mais coisas. Puxa vida, será que vai ser o suficiente? E a gente lá, todo dia. Aí ligamos para mais uma amiga. E eu vou dizer o nome, o Wendy, que está aqui na minha frente. Amiga, o que a gente faz? Né? Aí foi até meu marido que ligou, Márcio que ligou, Wendy, né, esse caso assim, só que ela está depressiva, mas ela está próximo do óbito. O que a gente faz? Sistema nervoso central. Sistema endócrino. Lia e Márcio trabalham o sistema endócrino. Isso eles lá em Natal, a gente aqui em Recife. Sistema endócrino. Bom, então, vamos trabalhar. Sistema nervoso central. Todos os chakras, ou seja, todos os centros de força que é atendido no TDM1, mais o sistema nervoso central, mais o sistema endócrino. Só que aí nós começamos a pensar, já que a gente já está trabalhando tudo isso, tudo com dispersivo, porque a gente não podia doar, e ela está num leito hospitalar. Se ela está assim tão fraquinha, ela está com o sistema imunológico descoberto. Precisamos também atender sistema imunológico. Então, já que já estamos fazendo tudo isso, vamos incluir também sistema imunológico, tá certo? E fomos lá. Primeiro tratamento de Aline. TDM1, mais sistema nervoso central, mais sistema endócrino, mais sistema imunológico. Atendendo com longitudinais geral, mais dispersivos, transversais e longitudinais no eixo esplênicos, nos 3 níveis. Pausa. E vou fazer imposição. Onde? Medicação e água. Afasta um pouquinho da assistida, vai até a água, a medicação, o sorinho que está lá ligado nela, né? A alimentação enteral. E faz a doação toda lá. Quem nos ensinou isso também foi Jacó, nas suas próprias palestras. Tratamento hospitalar, faça a imposição, passe os fluidos para o assistido através da medicação, tá? Ou, no caso, a alimentação. Eu coloquei medicação e água, mas tem também a alimentação, certo? Fez a doação ali, e aí você está lá trabalhando. Outra coisa que eu quero lembrar também. Gente, existem várias situações que bem delicadas de tratamento hospitalar. Se a pessoa está... Primeiro, eu tenho 1,5 m. A maca hospitalar é alta. Se tiver na UTI, mais alta ainda, eu preciso de banquinho. Não dá para fazer aquele... Imagina o dispersivo transversal cruzado. Nós fazemos usando a nossa intenção de ajudar, para que seja da melhor forma possível. E aí eu tinha que fazer essa situação. Então, volta lá para a assistida com dispersivos transversais cruzados, dispersivos longitudinais, nos 3 níveis, abrangendo centros de força primários, secundários, mais sistema nervoso central, endócrino e imunológico. E outro grande detalhe, o barulho. Aquela maquininha ligada à Aline fica pip, pip, é alto assim mesmo, pip, pip. Aí aquela pessoa que está acostumada, como o Jacó disse ontem, aquela musiquinha, aquela luzinha baixa, aquele ambiente gostoso que te faz flutuar, no hospital não é assim não, gente. Não é assim não. É muito delicado. Então, nós temos que nos concentrar e mandar nossa força de vontade exatamente para o que se quer fazer. E quando se tem conhecimento de anatomia, fisiologia, o que realmente você quer, você chega lá e você é capaz de ajudar. Bom, alguns impedimentos. Um eu já disse, que é o barulho. Outro já disse, que é a cama alta, né? O leito hospitalar é bastante alto e largo.
A paciente estava muito debilitada, não havendo possibilidade de movimentar o corpo para deitar em decúbito ventral. Como é que eu vou trabalhar o dorso? E o básico? O meral, mei-mei. Espera lá, mas não falaram que para eu atingir as suprarrenais fica mais fácil se ela estiver de costas? Como é que eu vou ativar? Como é que eu vou fazer isso? Através da nossa força do pensamento, nosso conhecimento, nós fazemos o tratamento dispersivos na região dorsal, feita na frontal, mentalizando a dorsal. Quem já fez esse exercício? Tratar o humeral pela frente, não pelo laríngeo. Isso, olha aí. Mais gente já fez. No começo não é fácil, mas você vai fazer ali naquela posição imaginando o outro. Nós não fazemos o tratamento à distância. A pessoa está lá em outro país e a gente está lá mentalizando o rim daquela pessoa, está mentalizando o fígado daquela pessoa, está fazendo o TDM completo com essa pessoa num outro país. Então, por que não o paciente debilitado no leito hospitalar, paciente do UTI, você vai pedir para ele virar, vai pegar a pessoa sedada e vai virar ela de costas para trabalhar o básico? Não, nós fazemos tudo na região frontal. Bom, vamos entender um pouquinho funções do sistema nervoso, interpretação dos sinais que chegam da periferia, mandar respostas para os órgãos efetores, integra todas as informações, controla o meio interno e o balanço hidroeletrolítico, função integradora, coordenação das funções de vários órgãos, pressão arterial, filtração renal e frequência respiratória. Já no diencéfalo, temos o tálamo e hipotálamo, né? E o que o João falou para a gente, trabalha o hipotálamo. E a gente foi lá. Por quê? Porque é um dos principais responsáveis pela homeostase corporal, o equilíbrio. Faz ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, atuando na ativação de diversas glândulas endócrinas. Controla a temperatura corporal, regula o apetite, o balanço da água no corpo, o sono e está envolvido a emoção e o comportamento sexual. Olha aí, não era realmente para trabalhar o hipotálamo? Para garantir a homeostase, o equilíbrio que eu falei, o nosso organismo conta com alguns recursos, o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso informa que algo de errado está acontecendo no interior do corpo e produz uma resposta a determinado estímulo. O sistema endócrino, por sua vez, secreta mensageiros químicos. Vamos entender um pouquinho. Está lá, sistema nervoso mais sistema endócrino. Sistema nervoso, informação sobre o meio externo. Sistema endócrino regula a resposta interna do organismo, que faz, então, a união dos dois, a coordenação e regulação das funções corporais. Causando o quê? O que eu chamo de equilíbrio, homeostasia, estabilidade no meio interno. Vamos ver aqui um pouquinho onde estão as glândulas do sistema endócrino. Então, vamos relembrar, que eu tenho certeza que todos vocês sabem. Né? A pineal, hipófise, glândula tireoide, paratireoide, timo, suprarrenal, pâncreas, né? Os ovários, testículos, que são as gônadas. Vamos lá no sistema imunológico. Representa um sistema eficaz de defesa contra micro-organismos que penetrem no organismo ou contra a transformação maligna de células. Inclusive, a Ionara falou bastante ontem do sistema imunológico. Qual é essa função? Né? A função é identificar e eliminar os antígenos, que também foi bem explicado, mas vamos ver novamente. O antígeno é toda substância estranha ao organismo, que desencadeia a produção de anticorpos. Geralmente, é uma proteína ou um polissacarídeo. Podem ser encontrados nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protozoários, vermes e parasitas. Os exames da Aline eram ótimos. Né? As taxas delas, tudo bacaninha. Né? Ela realmente perdeu peso, mas ela não tinha ainda nenhuma situação de infecções, inflamações, mas a gente tinha que se precaver. Dar o suporte magnético para ela não ser atingida por nenhuma bactéria, porque ela não tinha condições de receber, já estava muito debilitada. Então, o sistema imunológico
aqui ele está bem resumido, né? No caso, as amígdalas e adenoides, o sistema linfático, que são aí os nódulos, timo, baço, apêndice, vasos linfáticos, né? E medula óssea. Vamos voltar um pouquinho ali ao tratamento. Com tratamento diário, vou repetir, diário. Nós atendemos nas casas 1 ou, no máximo, 2 vezes por semana. Eu costumo dizer que isso, para nós que trabalhamos nos hospitais, isso é paliativo. Demora realmente anos para se tratar uma depressão. E muitos casos mais delicados. Nós temos muito pouco tempo para atender esses assistidos. No caso de hospitalar, num caso mais grave, se você começar o tratamento, dedique-se, porque você vai ter que ir lá diariamente. E somente assim você vai conseguir um sucesso. Já nos primeiros dias, a assistida obteve excelente recuperação. Começou já a responder aos nossos estímulos, já fazia prece com a gente, já passava um batom, já deixava ser penteada. Cabelo já podia pentear. Apresentou melhoras dos sintomas depressivos, com decréscimo de usinagem pelo esplênico. Eu conseguia sentir, através dos longitudinais, a sensibilidade que eu tinha em minhas mãos, e no meu próprio esplênico, eu conseguia sentir como estava essa usinagem dela, né, sem fazer o tato. Com 30 dias, foi realizada a transição para o TDM2. Por quê? A usinagem dela era mínima. Os centros de força principais, todos alinhados. A Aline sorria, a Aline estava esperançosa, e ela, chegando já ao peso ideal para sair do hospital, e não para o tamanho dela, para a estatura dela. Mas ela já respondia bastante, ainda com um pouquinho de dificuldade de se alimentar por si só, e estava com alimentação parenteral, mas nós estávamos já confiantes, sentindo o campo magnético dela já bem equilibrado. Por que nós tentamos passar para o TDM2? Aqui, porque devido à condição de alinhamento do centro de força, bem como a usinagem pelo esplênico continuava em decréscimo. Verificou-se a necessidade de efetuar a transição para o TDM2, pois a assistida encontrava-se ainda com um pouco ganho de peso e carecia de maiores atenções ao sistema endócrino imunológico. Então, a gente achava que a gente tinha que fazer imposição. Incrível que a gente ainda pensava na imposição. A gente trabalha tanto com imposição que a gente acha que os órgãos vão funcionar somente com imposição. Devido à constipação, né, ela fez uma dieta alimentar e também de líquidos. Então, claro que ia ter uma constipação. Foi definido o intestino para a concentração de fluidos, pois já que no TDM2 nós fazemos a transição e escolhemos um órgão ou um centro de força para trabalhar, não é isso? Então, elegemos aí o intestino, porque ela já vinha há vários dias fazendo uso de medicação e nada acontecia. Então, vamos tentar fazer isso. Só que aí nós tivemos que, no dia seguinte, já voltar novamente somente para dispersivos, porque com uma imposição de curto tempo, né, no intestino da Aline, ela teve diarreia a noite toda. Então, ela não podia ficar nessa condição também, porque ela não podia perder peso. Então, voltamos aos dispersivos. Né? Aqui, eu vou passar para vocês, já que o prontuário mais à frente, né, nós voltamos, no caso, a fazer os dispersivos dela. E aí, dia 11 de janeiro, ela recebeu pelo Dr. Bruno alta hospitalar com 35.900. Ele estabeleceu uma meta de alta para ela com 36 quilos. Ainda é baixo, só que os órgãos estavam trabalhando normal. Aí seria uma ganho de peso, devagarinho, com a alimentação. Ela já estava se alimentando direitinho, então foi estabelecido que ela já poderia retornar para continuar a sua dieta alimentar em casa. A Aline sorria para todo mundo, estava super bem mesmo.
Desenvolvimento do tratamento. Após 60 dias, realizada a transição para a TDM3, a assistida não apresentou nenhum sintoma de congestão, usinagem ou carência fluídica. Efetuado o impacto no esplênico, que o que pede, né, conforme descreve a técnica de Jacó, nós fizemos isso, permaneceu, ou seja, nós fizemos, e no dia seguinte, visitamos ela novamente, aí com 60 dias ela já estava na casa dela. Nós fizemos essa transição para ver realmente como estava todos os centros de força da Aline e a questão de depressão. Sem usinagem no esplênico, todos os centros alinhados. Durante todos os status que fizemos na Aline, tudo estava em excelente funcionamento. Permaneceu recebendo passos de manutenção com frequência semanal durante todo o ano de 2017. Conseguiu chegar ao peso ideal. Durante todo o ano de 2017, ela continuou com essa manutenção, porque a anorexia, gente, é como a depressão. A gente não pode deixar de fazer a manutenção, porque as recaídas, né, são muito perigosas. As imposições foram evitadas, pois a anorexia nervosa, como vimos, tem um lento processo de cura psicológica. As imposições poderiam causar nova crise de anorexia e depressão. As recaídas devem ser, então, sempre evitadas. Aí, o nosso momento de estética, que eu sou esteticista, e devido à alimentação e tudo, no hospital a pele dela estourou um pouquinho, então nós fizemos aí uma máscara. E ali ela está fingindo que está comendo. Considerações finais. A anorexia é problema psicopatológico sério. A anorexia não é fase, não é um sinal de loucura, nem uma chamada de atenção, imaturidade ou vaidade. Ela é uma resposta distorcida a uma sociedade, a uma família e à própria doente. Hoje a Aline está se formando em gastronomia, cursando o primeiro período de veterinária. Aí a Aline, fazendo graça, esse remedinho rosa aqui é para o intestino, e aquele ali de cima era para ela tomar no copinho. Como ela não conseguia tomar nessa época aí, ela está lá com a alimentação integral, a Aline botava nessa seringa e passava o dia inteiro botando gotinha na boca. O dia inteiro mamando essa seringa para tomar essa vitaminazinha. E eu vou deixar aqui uma pergunta. É uma pergunta para vocês. Porque eu me fiz essa pergunta várias vezes antes de começar a fazer os trabalhos que eu faço hoje. O amor que supre a nossa vontade e coragem está sendo suficiente para acompanhar nossos assistidos até o leito hospitalar? Quando os assistidos da casa de vocês chegam numa situação grave, são hospitalizados, vocês vão até lá? Aqui virou o nosso cartão, meu e de Aline, porque nós somos apaixonadas por Antoine de Saint-Exupéry, e eu acho que várias pessoas também. Falando de novo no amor, o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu sou responsável pelo magnetismo que faço, sou responsável por todos os assistidos que atendo. Não como uma prova, mas como uma forma de agradecer por ela ter me deixado crescer no magnetismo. Eu trouxe a Aline para vocês. Aline, por favor. Márcio, por favor, pode acompanhar a Aline. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade que está aqui e agradecer a todos que me ajudaram diretamente e indiretamente a minha cura. Ai, calma que eu estou nervosa. E eu também queria
pedir a vocês, todos os magnetizadores, que visitem mais os hospitais, porque eu sei que vocês ajudam de longe, mas eu sei também que, estando dentro dos hospitais, vão salvar mais vidas. Você se sente mais seguro, não sei explicar. E eu devo muito a todos que me ajudaram. É isso.